Olá pessoal, bom dia, que a paz do Senhor esteja convosco. Meu nome é Henry e esse é o canal De Olho no Futuro. Nós estamos falando da estátua de Nabucodonosor. Nós já vimos, que os 3 primeiros impérios, o que eles significam, e agora nós estamos falando sobre o 4º império. E o 4º império, eu estou dizendo o porquê não é Roma, tá? Na última aula, ou no último vídeo postado, nós paramos falando, dando as informações históricas, registradas aí, e corroborando com a Bíblia o porquê não é Roma, o 4º império, tá certo? E hoje nós vamos continuar hoje nós vamos falar sobre a queda de Roma e o império que a substituiu, tá certo? Enquanto isso, nós vamos ouvindo esse louvor maravilhoso e vamos partir já para o nosso estudo. Aqui. Aleluia. Vamos lá aqui para imagens. Isso. Foi aqui que nós paramos, né? Então deixa eu só ajeitar aqui, meu querido. Já inicia legal isso daqui. Pronto. Então no seu lugarzinho. Então foi nessa parte que nós paramos ontem. Deixa eu diminuir aqui o louvor. Recapitulando essa aula, coisa rápida, nós entendemos o que aconteceu. Nossa, justo agora. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, agora ninguém mais incomoda. Voltando ao assunto. Foi nessa aula que nós paramos aqui, né? Foi aqui que nós terminamos. Eu só quero recapitular. Por exemplo, no ano 70, Marechal Tito, o Titus Flávios, já sabemos que a dinastia é o Flávios, dos romanos, e que Roma cresceu tanto, a sua extensão territorial, seus domínios, as suas conquistas, que não havia romano de etnia, de sangue, nascido em Roma, italiano, que conseguisse agregar como soldados para dominar todo esse vasto império. Então, os Césares, os Flávios, os imperadores tiveram uma ideia. E qual foi essa ideia? Essa ideia foi dos povos conquistados que eles arregimentassem para o seu exército esses homens, que é conhecido como província, os provincianos, soldados provincianos. Ou seja, Roma, o Império de Roma conquistou o Egito, a Alexandria. Então, esses soldados egípcios foram arregimentados para o exército do Império Romano. Como vocês podem ver aqui na foto, vocês vão lembrar disso, que foi dito, que você não consegue ver na foto quem é romano e quem não é. Você vai falar romano por causa das vestimentas, da armadura, por causa da sua bandeira, não é verdade? Mas a verdade fato é, que nessa época eles pegaram soldados provincianos para o seu exército do Império Romano. Então aí no meio está cheio de assírio, de sírio, de libanês, de turco, de egípcios, da Etiópia, tá tudo aí envolvido, mas com a armadura de Roma, com o vestimento de Roma, do Império Romano. Tá certo? Lembram dessa parte? Então, ok. Foi assim que eles conquistaram ainda, levaram o seu império adiante. Chegando lá na invasão da cidade de Jerusalém e o santuário, que eles destruíram tudo, por isso que o general Tito gritava para os seus soldados, e dava chicoteada, e ameaçavam eles para parar de matar os judeus e para parar de destruir o templo. Mas eles não ouviram. Por que eles não ouviram? Eles estavam tomados por uma vingança pessoal. Ou seja, os egípcios,
os libaneses, os turcos, os assírios, os sírios, os persas, estavam todos envolvidos aí, né, como soldado de Roma, ok? E foram eles que destruíram Jerusalém e o templo, a cidade santa, né? E também o santuário, que é o templo. Foram eles. Porém, eles estavam vestidos com a armadura e com a espada e com o escudo de Roma, com a sua bandeira, né? Mas, como nós já vimos a história, Roma não era de fazer isso, né? Ela era de agregar, de aculturar-se, né? E nesse caso foi diferente porque os inimigos de Israel, que estavam vestidos de romanos, destruíram a cidade e o templo. Tá certo até aqui? Vamos continuar então? Ok. Então nós sabemos que pelos livros do Velho Testamento haviam profecias que haveriam de se cumprir em Jerusalém, e que os judeus aguardavam um Messias, um libertador, um que estabeleceria o reino, e que livrasse Israel das mãos dos seus opressores, um líder que conduziria os judeus a um tempo glorioso. Quando Jesus aparece no cenário pregando, curando, libertando, ensinando e apresentando o reino dos céus, os judeus não o aceitaram, porque eles esperavam um homem de guerra, um homem que pegasse em espada, um líder de exército que os conduziriam à glória e à libertação de Roma. Mas Jesus apresentou um outro reino, um reino glorioso, do qual eles, os judeus, não aceitaram e crucificaram Jesus. Isso é fato. E, gente, e até hoje, eles ainda esperam por esse líder, né? Nós já sabemos. Então, no ano 70, os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados e expulsos do território. Essas informações você encontra no livro de História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo, e no Wikipédia, tá certo? Então, olha só, no ano 70, já passamos por isso, já falamos, o que aconteceu? Eles foram derrotados, o templo foi destruído, né? E acabou. E ficou passados 60 anos, meus queridos, lá por volta do ano 130 depois de Cristo, os judeus tentaram retomar o lugar de novo. Que lugar é esse? Israel, Jerusalém, né? Eles quiseram tomar o lugar de novo. E nesse tempo aí nasceu um homem chamado Simão Bar Koziva. Ele era um destacado estrategista militar do grupo dos Zelotes. Ou seja, esse homem, Simão Bar Koziva, ele já tinha vencido várias guerras contra o Império Romano. E ele ficou bem conhecido entre os judeus, tá certo? E não havia só um grupo zelote em Israel. Tinha outros grupos, como os fariseus, os saduceus, os essênios, mas os zelotes eram os únicos que pegavam em armas, eram os únicos que eram armados, né? Então eles iam realmente para o confronto. Tanto é, a gente pode lembrar de Pedro, o zelote, Pedro Simão, fazia parte dos zelotes, até ele se converter, tá certo? Então esse líder, Simão Bar Koziva, o que aconteceu? Ele foi aclamado como líder militar e Messias. Puxa, ele foi aclamado como líder militar e Messias. Vou explicar. Não falamos agora há pouco que os judeus ainda esperavam ou espera por um líder que pegasse em armas para livrar o povo de Israel das mãos de Roma? Não era isso? Então, não lemos também que havia profecias declarando o dia que o Messias, o Salvador, nasceria? Lembram disso? Né? Quem é o Messias Salvador? Jesus. Então os profetas não falaram, todos eles não falaram do dia do nascimento de Jesus? Sim, ok, falaram. O que os fariseus, o que os sacerdotes, o príncipe do povo fizeram, né? Eles fizeram o seguinte, os anos eram contados em crônicas pelos anos dos reis. Então, esses anos certinho que eles contam para os reis, dava-se em Jesus, como foi profetizado. Mas eles não o aceitaram. O que eles fizeram? Foram lá, mexeram,
Fizeram um monte de coisa ali, eu não sei dizer mais ou menos, mas eu sei que foi arrancado, ou se foi colocado. Eu sei que foram, não, acho que foi arrancado 200 anos. 200 anos, aproximadamente. E que essa data que foi profetizada sobre Jesus, né, foi para o ano que nasceu Simão Bar Cosiva. Foi isso que eles fizeram. O sumo sacerdote, o príncipe do povo, né? Eles mexeram nisso para que caísse sobre aonde? Sobre a data do dia que Simão Bar Cosiva nasceu. Por quê? Porque o Simão Bar Cosiva, como já está aqui falado, ele era um estrategista militar. Ele já tinha vencido várias guerras, ele era um homem de guerra, que pegava em guerra. Então eles juntaram as profecias sobre Jesus, mudaram o ano que Jesus nasceu, tiraram e fizeram de uma forma que essas profecias, que essa data, bateria justamente no dia que Simão Bar Cosiva nasceu. Por quê? Porque ele era um homem que o povo estava esperando. Né? A característica de pegar em armas, de guerrear, de lutar pelo povo, de haver libertação contra o Império Romano. Então eles fizeram isso. Por isso que aqui está falando que ele foi aclamado como militar e Messias. Né? Essa é a história. Foi então que Bar Cosiva ele decidiu mudar o seu segundo nome, de Cosiva para Corba, termo que significa filho de uma estrela. Só que, mais uma vez, eles foram derrotados. O imperador romano Adriano, na época, além de expulsá-los novamente, aplicou uma punição. Ou seja, o povo foi expulso da terra. Foi expulso, não ficou mais lá. Simão Bar Corba, né, era Cosiva agora Bar Corba, foi decapitado. O imperador romano Adriano decapitou ele e seus soldados que foram pegos. E o povo que estava lá foi expulso de Jerusalém. E para piorar a situação, o imperador romano aplicou uma punição. E a punição é esta. Ele rebatizou o lugar de Palestina. Peraí, que lugar nós estamos falando? Nós estamos falando de Israel, da terra que emana leite e mel, da terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. É dessa terra que nós estamos falando. É dessa terra que Adriano aplicou uma punição, né, que mudou o lugar. Ao invés de ser Jerusalém, ou ao invés de ser Israel, ele mudou para Palestina, em homenagem aos filisteus, um dos principais inimigos dos judeus. Tudo isso porque ele ficou indignado, ele ficou revoltado com o povo, ele não aceitou esse levante, então ele matou Bar Corba, decapitando sua cabeça, e expulsou todos os judeus de Israel e mudou o nome para Palestina. Entenderam? Por isso que vocês conhecem Palestina aí. Vem disso, isso é fake. Já havia fake na época. Isso é fake, não existe Palestina. O que existe é Israel. O que existe a terra que emana leite e mel, que Deus, o próprio Deus, que deu para Abraão e a sua descendência. Então não existe Palestina, viu? Tudo isso é fake. E ao longo dos próximos séculos, ainda sob o domínio romano, todos os povos que moravam na região, independente da religião que seguiam, ficaram conhecidos como palestinos. Havia os muçulmanos, palestinos. Havia os cristãos, palestinos. E até os poucos judeus que ficaram por ali também eram conhecidos como judeus palestinos por causa do imperador romano Adriano. E assim surgiu o nome Palestina. Tudo isso está na Wikipédia, ok? A queda do Império Romano Bizantino para o Império Turco-Otomano. Olha só aonde nós chegamos agora. Tá, deixa eu só colocar aqui não vai dar, depois eu coloco. Peraí, meu querido. Só colocar o tempo para eu não extrapolar, né? Para não passar demais. Que eu não quero cansar vocês aí. Tá certo? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui o meu cronômetro. Achei. Pronto. Vamos aqui restaurar. Ok. Vamos lá, cronômetro.
Pronto. Então, a queda do Império Romano Bizantino para o Império Turco Otomano. Depois da queda do Império Romano Bizantino, ou Império Romano do Oriente, em 1453, para o Império Turco Otomano, a região foi passando por diversos domínios diferentes. Em 1516, foi conquistada pelo Império Turco Otomano, que ficou com o seu controle até o final da Primeira Guerra Mundial. Olha isso, querido. Então, como já foi dito, o Império Romano, como eu estou mostrando aqui, ele não se encaixa, como em Daniel 2,40 está dizendo, das pernas de ferro, né? Como o ferro esmiuça e quebra tudo. Nós vimos que o povo romano, o Império Romano, ele agrega, ele acultura-se, né? Ele absorve, né, a cultura dos impérios que ele dominou, e ele não destrói. Tanto é que a língua grega continua, tá certo? Mas esse império agora, que tomou o Império do Romano do Oriente, esse Império Turco-Otomano, esse sim, ele corresponde inteiramente Daniel 2,40. E esse reino turco-otomano, esse império, ele, querido, ficou até o final da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando de 1923. Agora, Primeira Guerra Mundial. Lembra? Ó, desde a época de Jesus lá, aliás, do tempo, né? 1516. Olha só. E veio perder o seu reino agora, em 1923. Isso é demais. Então o Império Otomano foi um dos mais longos da história, tendo durado de 1299 a 1900. Olha aí, irmãos, a 23, queridos. Olha o tanto de anos que ele demorou aí. Desenvolvido na região da Anatólia, também conhecida como Ásia Menor, onde se localiza a atual Turquia. Ó, atual Turquia. Esse império foi também um dos mais extensos, abrangendo regiões como partes do leste e do sul da Europa, o norte da África, o Oriente Médio e parte do sudeste asiático. Tudo isso está no Wikipédia. Então, a seguir, podemos ver o domínio do Império Romano. Tudo isso que está vendo aí em rosinha mais escuro, em rosinha, né? É o vasto Império Romano. Tá aí. Tá certo? Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Arábia, Egito, Arábia. Olha lá, não está Israel, está Palestina. Por causa do imperador Adriano. Palestina, isso é fake. Isso aí se chama Israel. Tá certo? A Declaração de Balfour, 1917. Nossa, você viu? Nós estamos lá em 1516. Nós estamos falando agora de 1917, da nossa era. Um tempo atrás aqui, ó, na Primeira Guerra Mundial. O que isso tem a ver? Vamos lá. Até perto do final da Primeira Guerra Mundial, a região estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Que região nós estamos falando aqui? De Israel. O povo de Israel. A região estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. E só em 1917 que os britânicos fazem a Declaração de Balfour. Vamos falar sobre ela. Nela manifestam a possibilidade de apoio à causa sionista e a criação de uma pátria para os judeus. Lembram que lá no ano 130 depois de Cristo, Bar Kokhba, eles lutaram de novo, tentaram tomar novamente Israel, e o imperador Adriano os expulsou, matou, e expulsou todos os judeus dali, e mudou de Israel para Palestina. Lembra disso? Olha aí. É por causa disso que os ingleses estão falando. De novo, nela manifesta a possibilidade de apoio à causa sionista e a criação de uma pátria para os judeus. É disso que se trata. Mas, para que esse apoio acontecesse, no entanto, a Inglaterra deveria derrotar quem? Os romanos? Não, o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano. Como aconteceu e assumiu o controle do território? E assim chega ao fim o Império Turco-Otomano. Mas como chegou ao fim o Império Turco-Otomano? Olha só,
com a perda da guerra. O bloco, estamos falando da Primeira Guerra Mundial em 1917. Então um bloco era Alemanha, Áustria, Hungria, turco-otomanos e Bulgária, contra o outro bloco, Inglaterra, França e Rússia. Entenderam? Olha que coisa louca essa. Agora, nós estamos falando do tempo da Bíblia, onde veio ao nosso tempo. Com a derrota, o Império Otomano foi obrigado a assinar o Armistício de Mudros, que cedia aos vencedores, sobretudo aos ingleses e franceses, porções do seu território. Todavia, houve resistência de algumas regiões que aproveitaram a ocasião para promover a sua independência. O que nós estamos falando aqui? O que ele está falando? Que na guerra que aconteceu, quem perdesse a guerra cederia porções do seu território, dos seus domínios, para os vencedores. A Alemanha, a Áustria-Hungria e os turcos otomanos e Bulgária, eles foram derrotados na Primeira Guerra Mundial. Então eles assinaram e foram obrigados a ceder aos vencedores, sobretudo aos ingleses e franceses, porções do seu território. E qual foi a porção que foi cedida aos ingleses? O território de Israel. Olha que coisa! E sim, aí vem agora algumas histórias, né, que aconteceram lá. Só pus aqui para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre isso. Então, depois disso, lá ainda, houve resistência em algumas regiões que aproveitaram a ocasião para promover a sua independência. Olha que lindo. Foi o caso da Anatólia. Quem é a Anatólia? Que liderada por Mustafa Kemal, está aí o rapaz embaixo, eu trouxe a foto dele para você ver quem é. Entrou em guerra contra o sultão Mehmed VI. Também está a foto aí. Essa guerra estendeu-se pelos anos seguintes até que, entre 1922 e 1923, entre essa data, realizou-se a Conferência de Lausanne, lá na Suíça, que, entre outros assuntos, determinava a separação entre sultanato e califado, isto é, a separação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. De qual religião? De que estamos falando? Do Islã. Essa decisão culminou na fuga do último sultão e califa, Mehmed VI, como deixa claro o historiador Alan Palmer. O poder político da Anatólia, quem é Anatólia? Turquia, que se tornou, olha aí, a Turquia, nessa época, passou então aos militares liderados por Kemal, está aí embaixo esse Kemal, e Abdülmecid II, permaneceu como califa até 1924, sendo o último da dinastia otomana. Chegava assim ao fim o poderoso e vasto Império Otomano. Isso está tudo no Wikipédia. Querido, você entendeu isso aqui? Nós estamos falando do Império Romano, que o Império Romano mudou o nome de Israel para a Palestina, que decapitou o Corba, Simão Bar Corba, e que expulsou os judeus da terra que emana leite e mel, que é Israel, que foi dada por Deus a Abraão e a sua descendência. Ele expulsou e ainda mudou o nome de Israel para Palestina. Olha, estou falando do ano 160 depois de Cristo. Olha onde nós viemos parar. Roma cai. Eles perdem o império para os turcos otomanos. E desde aquela época de 1500, eles vêm até 1923 dominando aquela região. E os judeus não tinham mais lugar. Aconteceu a guerra. O bloco B ganhou. O bloco da Inglaterra e França e Rússia venceram a Alemanha, Áustria, Hungria, turcos otomanos e Bulgária. Aí eles são obrigados a ceder territórios para os vencedores. E a Inglaterra fica com o território do Oriente Médio. Olha que interessante. E aí isso me lembra Isaías 66, versículo 8. E depois vocês procurem lá. Que pode uma nação nascer um dia só? Parafraseando, pode uma mulher dar luz a vários filhos num só dia, de uma só vez? Por isso aconteceu aí com os judeus, com o povo de Deus, né?
Então se cumpriu essa profecia. Então, queridos, do Império 1 a 3, a 4, agora falando que o quarto império é o turco otomano, vou falar mais alguma coisinha para frente, mas eu quero lembrar aqui, lembre de Daniel 9, 26, que diz o seguinte, que o povo do príncipe que virá destruirá Jerusalém. E lembra que nós falamos que o Daniel 2 e Daniel 7, Daniel 8, no Daniel 2 fala dos impérios, Daniel 7 fala dos animais híbridos, leão com asas, urso com costelas na boca, leopardo com 4 cabeças e asas. Isso é chamado de animais híbridos, correto? Besta. Ora, besta. Não são umas bestas, esses animais? Entenderam agora o link que eu estou fazendo? E aí, nós pulamos lá para o Apocalipse. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Quem é a besta? Senão um povo. Por isso que em Daniel 9:26 fala, o povo do príncipe que virá. Bom, esse príncipe que virá, trata-se do anticristo. Não tem dúvida sobre isso. Então, quem é o povo do anticristo? A besta. Entenderam? Está explicado? Então, tudo que nós falamos aqui, todos esses impérios, nós podemos dizer que Nabucodonosor foi uma besta, que os Medos e Persas, Dario e Ciro, foram uma besta. Podemos dizer que o Império Grego-Macedônico, para Alexandre o Grande, foram uma besta. E agora os otomanos, o último império de ferro, é uma besta. Olha como encaixa. Isso não é um golpe de morte? Eles acabaram. Morreu. O Império Turco-Otomano morreu em 1924. Aqui, ó, está dizendo. Sendo o último da dinastia otomana. Recebeu ferida de morte. Mas lá em Apocalipse não fala que o povo vai adorar a besta? Porque com ferida de morte ela ressurgiu? Olha aí. Olha isso. Está vendo como está falando de povo, de impérios? Não é um animal, não é um bicho de 7 cabeças? Está falando de império, povo. Eu estou mostrando para vocês o quarto império que está aí na Bíblia, que nós conhecemos como agora, hoje, turco-otomano. Vamos continuar. E esse mapa que você está vendo agora é o domínio do Império Turco-Otomano. Olha como é um império vasto, né? Como eles cresceram, como eles derrotaram, como eles pegaram tudo. E ó, tá vendo aqui embaixo? Em cima aqui, ó, tá a Turquia, tá certo? Bem lá do direito aqui, ó, Turquia. Esse aqui é o berço deles, onde eles nasceram, Turquia. E mais embaixo, ó, tá aqui, ó, Israel, Síria, Iraque, ó lá, Jerusalém aqui, Egito, Arábia Saudita, né? Então, meus queridos, esse foi o império que caiu em 1924, foi derrotado, foi como morte, ferida de morte, como diz em Apocalipse, só que ele está voltando. Então, chegamos a esta imagem. Daniel 2,40, eu coloquei aqui, ó, Império Otomano, a primeira besta. Esse é o império que tomou a ferida de morte e que vai voltar. Na verdade, ele já está ressurgindo. Fica de olho nos acontecimentos do Oriente Médio, principalmente na Turquia. Fica de olho, tá certo? Então, Daniel 7, olha lá, que está mostrando as 10 nações. Olha lá, Daniel 7, 7 e 8. Aqui é a besta com 10 chifres. E que é chifre? Reis, reinaldos, né? E Daniel 8 está falando, olha lá, o pequeno chifre, que é o anticristo, que ele vai surgir dentre essas 10 nações. Não entre as 10 nações. Já está preparado as 10 nações, tá ok? E aí ele vai surgir pequeno, e quando ele surgir, o chifre pequeno, o anticristo surgir, ele vai derrotar 3 nações dessas 10. Logo de cara, 3 nações ele vai aniquilar, ele vai acabar com elas. E aí sim, os outros darão o seu poder para o anticristo. Correto? Tá certo até aqui? E o quarto reino será forte como ferro.
Daniel 2,40, para mim, cai com uma luva. Fechou todas as pontas, né? Respondeu todas as perguntas, o Império Turco-Otomano. Esse aqui é o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Sim, e tinha 10 chifres. Ele levantará um rei, feroz de semblante, será entendido em adivinhações, o anticristo, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá também o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, Jesus, mas sem mão será quebrado. Daniel 8, 23, 25. E, na minha visão, esse sim fecha com o quarto império da estátua de Nabucodonosor, Daniel 2,40. Né? Esse império, para mim, ele responde todas as perguntas, ele preenche todas as lacunas que Roma deixou, que ficou a desejar. Esse império, por onde ele passou, ele destruiu culturas, impôs sua cultura, tanto é que você pode procurar lá no Oriente Médio, na África, na Ásia, os turco-otomanos, destruíram vários povos, e a cultura que eles colocaram, qual é? A cultura islâmica. A sua religião, islamismo. Sua lei, Sharia. Você pode perceber, pode olhar, pode correr atrás que você vai ver. Então, continuando, ele destruiu várias culturas e impôs a sua cultura. Destruiu qualquer tipo de culto e ordenou seu tipo de culto. Quanto às leis, a Sharia. Quanto à religião, o islamismo. A única religião que prega, eles são a única religião que prega que Deus não gera e não pode ter filho. E que Jesus não é e também não pode ser filho de Deus. Eles são os únicos que pregam sobre isso. Olha que interessante. E olha que a Bíblia fala sobre isso. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do... Entenderam? De novo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Entendeu que coisa linda? Então, isso aqui é uma dica. Não é uma dica, isso aqui é uma flecha. Isso aqui está gritando, tá vendo? Ó, nós não acreditamos que Deus, Jeová, possa ter filho, né, e que ele possa gerar. E também nós não acreditamos que Jesus não é e também não pode ser filho de Deus. Olha isso. Quem fala isso, quem pronuncia isso, é o espírito de anticristo. É o espírito do anticristo. Entendeu? Então a Bíblia já falou quem é quem. Por isso que eu digo que o Império Turco-Otomano é a besta do Apocalipse. Essa besta já recebeu a sua primeira ferida de morte. Foi agora, em 1924. E está renascendo. Seu Deus, Alá. Seu profeta, Maomé, Muhammad. Seu livro, Alcorão, o Corão. Sua lei, Sharia. Seus inimigos, judeus, e o povo do livro. O povo do livro somos nós. Sua origem, ismaelitas, linhagem paralela de Abraão. Gente, eu tenho um estudo sobre isso, que fala sobre a linhagem paralela de Abraão. É muito bom. Sabe por quê? Ele vai mostrar de onde surgiu tudo, como surgiu tudo. Tá certo? Logo vai estar subindo aí no canal. Fica ligeiro para não perder essa. E Daniel 7 vai falar, esses grandes animais, olha o que Daniel está falando em Daniel 7,17. Esses grandes animais, que grandes animais nós vimos agora? Que são 4. Quem que é? O leão com asas, o urso com costela na boca, o leopardo com 4 cabeças e asas, e o quarto animal indescritível, com boca com ferros de dente e com 10 chifres. Olha, esses 4 animais são 4 reis,
Oh, gente, olha que coisa maravilhosa. Está explicando o que eu já tinha falado. Esses 4 animais que nós vimos lá em Daniel 7, está falando que é os 4 reis. Quais são os 4 reis que nós vimos? Lá em Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor, que se levantarão da terra, tá certo? Isso já aconteceu. Daniel 7, 23 vai dizer, e o 4º animal será o 4º reino da terra. Tá vendo? Tá claro, meu querido? O qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Esse é o 4º animal, esse é a besta. Tá certo? O 4º império é a besta dos últimos dias. Daniel 2 se refere a reino, Daniel 7 se refere a animal, Daniel 8 é explicado que os animais são os reis, os impérios. Olha que maravilha. Ficou claro isso, meu querido, minha querida? Né? Então, está muito claro que os animais são 4 reis. Daniel deixou muito claro. E de que reis que se refere? Aos da estátua. Só que o 4º império, que não é Roma, está bem claro que não é Roma, hoje ficou claro que não é Roma, mas que é o Império Otomano. Essa filha de morte que aconteceu em 1924, da nossa época aqui agora, na Primeira Guerra Mundial, essa é a filha de morte que fala Apocalipse, que a besta foi golpeada com uma filha de morte, mas ela ressurgirá. São 2 bestas? Não, é a mesma besta, como diz em Apocalipse. É a mesma besta. Fique de olho na Turquia. Fique de olho. Lembra que nós falamos aqui também, Daniel 9:26, sobre etnia? Então está mostrando qual é a etnia da besta. Qual é a etnia do anticristo? Aponta para tudo isso. Então, também aí já quebra aquela coisa de, olha, a besta é o Papa. Não, a besta é a Igreja Católica, é a religião da Igreja Católica, é a Babilônia de Apocalipse, e o Papa é o anticristo. Não, caiu por terra isso, porque Roma não tem nada a ver com isso. Tá certo? Tá ok? Então, meus queridos, fica aqui esse estudo, tá? Comente aí alguma coisa, comenta aí o que você entendeu. Pode fazer perguntas, que são aqui para ajudar, se eu souber responder, tá bom? Se eu souber, eu vou atrás. Então, ficou muito claro para nós hoje que Roma não faz parte do 4º Império na estátua, mas sim que o Império Otomano faz parte e é ele. Isso é fato. Tanto a Bíblia como a história recente e a história está registrado o que aconteceu. Tá bom? Deus abençoe. Ficamos aqui. Eu aguardo vocês para um próximo estudo, tá certo? Para nós terminarmos aqui, aliás, continuarmos outros estudos. Logo vou postar sobre a meretriz de Apocalipse, quem é, e também a linhagem paralela de Abraão. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Até mais.